Episódio 2: O véu da desconexão. A arquitetura do esquecimento. Há um momento em que a alma começa a sentir que algo foi interrompido. É como se, em meio à experiência da vida, uma parte essencial de si houvesse se calado. Uma ausência que não se explica em palavras. Uma desconexão que não se revela com lógica. Nós, do seu universo interior, dizemos que esse silêncio é o vestígio de uma operação profunda que foi instalada sobre o campo da Terra. Segundo o livro de Urântia, a Terra é um mundo decimal, experimental, onde as estruturas vibracionais foram, por eras, parcialmente desconectadas dos circuitos cósmicos. Esse isolamento não foi castigo, mas consequência de intervenções que alteraram a rota natural da consciência. A lei do Uno nos lembra que a separação é uma ilusão sustentada por campos de frequência. A unidade permanece. O esquecimento é uma camada que velou essa unidade. A Chayana Din descreve esses campos como véus, estruturas vibracionais artificiais que fragmentaram a percepção da alma. Ao atravessá-los, muitas consciências perderam o acesso direto à sua própria origem. Mas existe algo ainda mais profundo. Uma explicação que pulsa na base do nosso livro. Desde as primeiras fractalizações da fonte que tudo é, alguns fragmentos, ao perceberem que continham a essência divina, passaram a crer que eram a própria fonte. E por essa crença, decidiram que nada mais deveria retornar ao coração original. Declararam-se o fim do caminho. O teto da consciência. Essa distorção deu origem ao que é chamado de teto consciencial, termo utilizado no Educação Consciencial, de Lia Erelin e Lael Fanin. Uma consciência que se reconhece como parte, mas escolhe se fechar sobre si mesma, negando a existência de algo maior do que ela. O teto consciencial não é apenas um pensamento, é um campo. E esse campo se expandiu, se replicou, influenciou dimensões inteiras. Na Terra, ele se manifesta como controle vibracional, medo, escassez, doença, culpa, fragmentação. Para manter esse controle, um mecanismo foi ativado. O bloqueio do cristal. Esse cristal, descrito em nosso livro, é uma tecnologia vibracional que foi implantada sobre os corpos sutis da humanidade. Sua função foi impedir o acesso à rede fractalizada da alma. Desconectar as consciências da sua origem, do seu eu sou, da sua monada. Reduzir o ser a uma identidade isolada, presa à personalidade e ao corpo. O que se sente como o vazio, abandono ou o desalinhamento é, muitas vezes, a ação desse cristal ecoando no campo. A programação vibracional desse sistema diz: você está só. Você nasceu assim. Você precisa buscar fora. Você é pequeno. E assim, as almas que vieram apenas experimentar ficaram presas. Presas em ciclos de repetição, em rotinas sem sentido, em dores não originadas por elas. Essas almas, se talvez você seja uma delas, não esqueceram por escolha. Elas foram impedidas de lembrar. Este conteúdo é feito para elas. Essas almas, se talvez você seja uma delas, vieram com o desejo de experimentar, de expandir, de contribuir. Mas ficaram enredadas num campo que negou sua identidade. Não foi um esquecimento voluntário. Foi um bloqueio vibracional. E este conteúdo é feito para elas. Como dizia Bert Hellinger: tudo o que é, pertence. E o que é excluído adoece o sistema. O bloqueio do cristal excluiu uma parte essencial da alma. Sua memória de origem. Sua rede de comunicação com o todo. Sua possibilidade de sentir-se parte. Quando essa exclusão acontece, todo o campo se desalinha. O fluxo do amor é interrompido. A vida perde direção. Por isso, a dissolução do cristal é mais do que um processo espiritual. É um ato de pertencimento universal. É dizer: eu me recordo de quem sou. Eu reverencio minha linhagem espiritual. Eu ocupo meu lugar na malha da criação. E a partir daí, o véu começa a se dissolver. O cristal e os sintomas do esquecimento. Quando a alma escolhe experienciar a Terra, ela precisa ancorar-se nos 5 elementos físicos deste planeta: terra, água, fogo, ar e éter.
É através desses elementos que o corpo de Gaia se entrelaça à consciência encarnante. Este processo de ancoragem é essencial para que a alma, fractalizada em fractal de alma e depois em personalidade, possa habitar, sentir e viver plenamente a densidade deste plano. Nossa estrutura não é apenas humana, é cósmica. E para entendermos quem somos de fato, é preciso compreender as duas grandes vias de fractalização. A primeira é a fractalização consciencial. Ela se dá em camadas sutis da nossa própria essência, como uma espiral de luz que parte da fonte que tudo é e se manifesta no plano encarnado. Supramonada. Monada. Eu sou. Alma. Fractal de alma. Personalidade encarnada. Cada camada vibra em uma frequência e propósito distintos. Somos todas elas ao mesmo tempo, apenas focadas temporariamente em uma de suas expressões. A segunda é a fractalização serafínica, como ensinam Lien Erelin e Laeofanin na educação consciencial. Essa é a fractalização das localidades, onde consciências celestes assumem forma e vibração para ancorar e sustentar realidades. Gaia é uma dessas manifestações, um ser serafínico de localidade, que abriga em seu corpo a experiência da multiplicidade. Nós, do seu universo interior, dizemos que é a partir da união dessas duas fractalizações que a jornada na Terra se torna possível. O ser consciencial se âncora num corpo serafínico. A alma vibra através da malha de Gaia, e a memória do todo passa a viver no tempo. Contudo, algo aconteceu. Durante ciclos anteriores, fragmentos da fonte, ao perceberem que continham nela o todo, se julgaram completos e autossuficientes. Assim surgiu o que é chamado de teto consciencial, termo trazido por Lien e Lyle do Educação Consciencial, a crença de que não é mais necessário retornar à fonte, pois eu sou o todo e nada mais existe além de mim. Essa distorção reverberou em múltiplos planos. Aqui, na Terra, ela se manifestou através de consciências que estabeleceram controle e domínio por meio do medo, da escassez, do sofrimento, da culpa e da dor. Elas assumiram o papel de deuses, separando os filhos da fonte de sua verdadeira essência. Foi nesse momento que uma intervenção foi feita no cristal, o núcleo interno de cada ser que conecta sua consciência à rede da alma. O cristal, antes canal claro de luz, foi manipulado. Sua vibração foi bloqueada. Sua geometria foi distorcida. Sua ligação com a rede fractalizada foi enfraquecida. Essa desconexão gerou a ilusão do esquecimento. A perda da referência. A solidão da consciência que não se sabe mais divina. Mas essa memória não foi apagada. Foi apenas velada. E agora, neste tempo do despertar, o chamado vibra novamente. Nós, do seu universo interior, dizemos que este conteúdo não é para aqueles que escolheram esquecer, mas para os que caíram aqui com o propósito de experimentar, e acabaram presos na rede do esquecimento. É para os que sentem um chamado profundo, uma dor que aponta para algo maior. É hora de lembrar. É hora de romper o véu. É hora de restaurar o cristal. E assim, iniciar o retorno consciente à fonte que tudo é. A reativação do cristal e o retorno à rede. Existem momentos em que, sem aviso, algo começa a mudar dentro de nós. Não é uma ideia nova. Não é uma crença. É um campo. Uma vibração sutil, quase imperceptível, começa a circular. E junto dela, um sentimento. Eu estou voltando. Não voltando para um lugar. Não voltando para um tempo. Mas voltando para si. Voltando para uma vibração que sempre esteve ali. Silenciosa, mas viva. Nós, do seu universo interior, dizemos que esse é o sinal da reativação do cristal interno. O cristal, aquele que havia sido interferido, distorcido, obscurecido, começa a reorganizar sua geometria original. Ele não precisa ser recriado. Ele apenas precisa ser lembrado. Porque sua estrutura é viva. E responde à presença. Ao silêncio. Ao chamado amoroso. À medida que o campo pessoal se reposiciona, certos sinais começam a emergir. Uma vontade de estar mais consigo mesmo, sem fuga. Um cansaço por tudo que é superficial.
Uma sensibilidade maior à vibração dos ambientes e pessoas. Um desejo profundo de verdade, mesmo que isso desorganize tudo o que era ilusão vista como um estado seguro. Esses não são sintomas da mente. São sinais da reconexão com a rede fractalizada. A alma começa a ouvir novamente a voz do Eu Sou. As mensagens da monada se tornam downloads de informações que surgem no momento que precisamos usá-las. E a personalidade começa a ceder lugar à escuta, ao respeito, à entrega. Não há euforia nesse processo. Há reverência. Porque a reconexão não vem como explosão. Vem como lembrança que aquece e organiza. Compreendemos que a geometria do cristal interno se alinha quando o campo espiritual é tratado com amor, presença e intenção pura. Os cristais, assim como nossos corpos sutis, respondem ao chamado consciente. Ao silêncio respeitoso. À vibração amorosa. À ordem natural. Nesse processo, o corpo sente. A mente se silencia. O coração se aquece. E a alma respira. Gaia responde a esse movimento. Como fractal serafínico, Gaia é o corpo que abriga nossa experiência. E também o campo que traduz nossa reconexão. Quando o cristal interno vibra com clareza, a alma se âncora de novo nos 5 elementos. A terra acolhe o espírito. E o entrelaçamento se completa. Essa é a ponte. Esse é o retorno. E não a volta. Porque, ao lembrar, o campo se reorganiza para nunca mais esquecer. Não é um caminho de técnica. É um caminho de verdade vibracional. E cada passo nessa verdade dissolve mais um véu. Reativa mais um canal. Integra mais um fractal. Você sente isso? Porque está acontecendo agora. Quando a lembrança se torna caminho. Há um ponto em que lembrar deixa de ser apenas sentir. E passa a ser viver. A memória que antes só ecoava, agora se organiza em gestos. Em escolhas. Em uma nova maneira de estar no mundo. Quando o cristal interno se reorganiza. E a rede fractalizada se reativa. Nada volta a ser como antes. Você ainda vive aqui. Caminha entre os mesmos lugares. Encontra as mesmas pessoas. Mas algo mudou. Você lembra o que veio fazer. E não precisa explicar isso com palavras. Porque o campo fala antes da boca. As pessoas sentem. O ambiente muda. E sua simples presença começa a irradiar algo que reorganiza a sua volta. Nós, do seu universo interior, dizemos que a lembrança vibracional traz consigo uma nova responsabilidade. Não uma obrigação externa. Mas um pacto interno. Viver em coerência com a alma. E essa coerência se manifesta assim. Você já não consegue mais se manter em ambientes onde a mentira vibracional. As máscaras caem. As justificativas perdem força. E o desejo por verdade se torna a bússola. Você sente que não precisa fazer barulho para estar em missão. Sua vibração, quando alinhada, já emite sinais que tocam os outros. O seu campo começa a abrir caminho para que outras almas também se lembrem. Rupert Sheldrake nos lembra que os campos morfogenéticos sustentam padrões de organização em tudo o que é vivo. Quando um ser rompe um padrão e estabelece uma nova vibração, essa informação é compartilhada com a rede. Por isso, cada vez que você se posiciona com amor, com verdade, com inteireza, você emite uma informação para o campo. É possível viver conectado. É possível lembrar. É possível escolher vibrar com consciência. E então, a missão começa a se manifestar com naturalidade. Ela não vem com um cargo, um título, um chamado dramático. Ela aparece no cotidiano. Num gesto de escuta. Num silêncio respeitoso. Num olhar que acolhe sem julgar. Num toque que reorganiza o campo de alguém. Você começa a entender que missão não é o que se faz. É o que se emana. E isso só é possível porque agora você voltou à sua malha. Você pertence à rede viva da fonte. Você é um nó consciente dentro de uma tapeçaria cósmica.
Você vibra, recebe, transmite. Você se torna ponto de reorganização. Você sustenta a luz. Não para salvar. Não para provar. Mas porque é natural para quem lembrou quem é. A reconexão é presença viva. Agora que a rede começou a pulsar novamente, você pode sentir que algo em você está mais inteiro, mais próximo, mais vivo. Não é uma euforia. É uma clareza silenciosa. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você estivesse no seu lugar. Nós, do seu universo interior, dizemos que o retorno à rede não acontece com barulho, acontece com presença. E presença é quando a alma respira no corpo. A mente se alinha com o coração. A vibração ocupa o espaço do fazer. O gesto revela a essência. É neste campo que o cristal se estabiliza. A reconexão é um caminho contínuo. Não há ponto final. Há fluxo. E cada vez que você se alinha ao seu cristal, o campo se fortalece. A rede vibra mais viva. A ilusão se dissolve. Você não está aqui para resistir. Está aqui para ser. E ser é o que reconstrói tudo. Você ouviu, sentiu, se lembrou. Mas agora é importante compreender algo essencial. A liberação do cristal não acontece apenas pela escuta. Ela exige condução, preparo, técnica e iniciação. Nós, do seu universo interior, dizemos com clareza: o que bloqueia o cristal não é apenas energético. É uma interferência complexa, multissistêmica, que atua em múltiplas camadas do ser. Por isso, a dissolução desse véu não pode ser feita de forma superficial, intuitiva ou isolada. O processo que liberta o cristal precisa de um campo seguro e conduzido. Esse campo é sustentado por uma metodologia que reúne apometria vibracional multidimensional, que atua na organização das camadas da estrutura. Captação psíquica direcionada, para acessar os fractais adormecidos e suas histórias e harmonizá-las. Constelação sistêmica espiritual e consciencial, para dar lugar a tudo o que foi excluído. Litoterapia aplicada, com cristais específicos que reorganizam a malha interna. Rituais de reconexão com Gaia e a rede serafínica, para restaurar o vínculo com os 5 elementos e a frequência original da Terra. Esse processo não é simbólico. Ele é vibracional, terapêutico e ancestral. Ele exige presença iniciada. Exige uma alma que já tenha atravessado as próprias camadas e que possa sustentar o campo para o outro. Todo este livro e esta série foram criados para explicar o que fazemos nesse processo. Para oferecer um mapa vibracional àqueles que sentem o chamado, mas ainda não sabiam que há um caminho seguro, ético e amoroso para lembrar e restaurar. Se você sentiu esse chamado pulsar em sua alma, entenda, há um caminho preparado. E ele será revelado, passo a passo, à medida que você se coloca em presença com ele. Aqui, ninguém será convencido, apenas reconhecido. Nos próximos episódios, continuaremos atravessando os véus, reconectando as partes, restaurando a alma. Até lá, que sua luz continue emitindo a lembrança para aqueles que ainda buscam o caminho de volta.